Quente na noite de domingo, o zagueiro João Vitor, após enfrentar a equipe do Atlético Mineiro nessa tarde, pediu para sair do Vasco da Gama. Além disso, tem também, é claro, nesse pós-jogo para você, tudo que rolou na partida entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro em São Januário, tá? Um vídeo que chega bastante agitado, bastante movimentado, mas rapidinho antes de iniciar com você esse pós-jogo, faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do nosso canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, amigo vascaíno, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Show? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, torcedor, porque hoje, no Caldeirão de São Januário, para 16.157 torcedores, Vasco da Gama empatou com a equipe do Atlético Mineiro no placar de 1-1. O primeiro gol do Galo marcado nos primeiros segundos do jogo, aos 30 segundos da primeira etapa, com o Gabriel Menino, que acertou um chute aí completamente surpreendente, né? De fato, é difícil reclamar de alguma coisa diante do chute, da sorte que deu o Gabriel Menino a fazer o gol logo nos primeiros segundos da partida de hoje. Inclusive, hoje, Dia dos Pais, acompanhei a partida ao lado do meu pai, do meu tio, ambos vascaínos, e ali mesmo eu falei, é difícil a gente criticar o sistema defensivo do Vasco, é difícil a gente criticar o goleiro Léo Jardim, apenas tem que aceitar. Que, amigo, chutou, acertou, teve, inclusive, ainda no primeiro tempo, um chute, que eu não lembro quem dá, se foi o Tietê. Acho que foi o Tietê, do lado direito do campo, ele faz o mesmo movimento do Gabriel Menino e a bola não entra. A bola quis entrar no chute do jogador do Atlético Mineiro nos primeiros segundos ainda de jogo. Mas o mais importante, ao meu ver, foi que o Vasco não deixou cair. O Vasco, emocionalmente, psicologicamente, que eu sempre deixei muito bem claro aqui, ao meu ver, um time ruim de emocional, conseguiu se manter no jogo mesmo saindo atrás no placar. Logo nos primeiros segundos, o Vasco se manteve em cima do Atlético Mineiro, sendo superior ao Galo durante toda a primeira etapa, apertando, consegue um gol de empate com o Pablo Verratti aos 18 minutos da primeira etapa, numa penalidade máxima marcada, iguala e é melhor do que o Atlético Mineiro durante todos os 45 primeiros minutos. O Vasco sai do primeiro tempo com a sensação de que mais um jogo, por conta de uma jogadinha final, sabe, do último toque, da última bola, não conseguiu sair do primeiro tempo com a virada no placar e o 2-1. O segundo tempo volta e novamente o problema que todos nós estamos vendo no Vasco acontece. O segundo tempo que o Vasco volta pior do que o adversário, um segundo tempo que o Vasco volta lento, modorrento, mal, sem objetividade, sem troca. Um Vasco que no primeiro tempo é nota 9, 10, vai para o segundo tempo e é um nota 5, 6, até 13 em determinados momentos da segunda etapa. O Vasco que no segundo tempo deixou o Atlético Mineiro tomar conta do jogo, mas teve até algumas opções, algumas possibilidades de fazer o segundo gol. O David tem uma puxada de contra-ataque que acaba prendendo a bola e não soltando para o Pablo Verratti, que sozinho poderia fazer o segundo gol do Vasco. Felipe Coutinho tem um lance cara a cara que era para ter feito o gol. O Tietê tem um lance no escanteio que chapa no canto do goleiro Everson e a bola não entra também por azar. Então eu acho que ele sai novamente da partida com muito mais chance de vencer do que o adversário. Sendo que o Vasco hoje em São Januário não enfrentou qualquer time. O Vasco enfrenta uma equipe que no meio de semana tá passando e é um rival do Vasco, mas é a realidade. Hoje, do melhor elenco do futebol sul-americano, que é o Flamengo. O Vasco conseguiu jogar e conseguiu ser melhor do que hoje é o Atlético Mineiro, um dos melhores elencos do futebol brasileiro, amigo. No segundo tempo, no Atlético, entra, no caso, o Júnior Santos,
campeão da Libertadores ano passado com o Botafogo, a maior contratação da história do clube mineiro, entra o Alexander, entra o Biel, entra o Caio Paulista, entra o Bernard, jogadores que no Vasco seriam titulares. O Alexander no Vasco seria titular no setor de meio campo, o Biel no Vasco seria titular na ponta esquerda, o Júnior Santos no Vasco, se não titular, entraria com frequência e seria uma peça a disputar a posição no setor ofensivo. O Caio Paulista seria um nome a disputar a posição na lateral esquerda com o Piton e o Bernard seria um nome a disputar a posição com o Coutinho no setor de meio campo. E aí, ao mesmo tempo que o Atlético Mineiro, e não é o Galo, tá? Não foi só hoje, isso acontece frequentemente. Por que o Vasco cai tanto de produção na segunda etapa? Porque os times eles trocam, repõem jogadores ou até conseguem na segunda etapa colocar em campo jogadores melhores dos que já estavam. E o Vasco no segundo tempo não consegue fazer reposições à altura, porque sai o Nuno Moreira, entra o David, sai o Coutinho e entra o Benjamin Garré, sai o Paulo Henrique e entra o Vitor Luiz. E aí o técnico Fernando Diniz morre tendo no banco ainda mais 2 alterações, mas sem opção, porque olha para o banco, aí vê Lloyd Augusto, aí vê Benjamin Garré, aí vê Alex Teixeira, aí vê Jair, ver Juan Esforza. Definitivamente é uma situação difícil para o técnico Fernando Diniz. É claro, temos que reclamar sim pela falta de alterações, por mais um segundo tempo ruim. Mas a pergunta, o questionamento que fica é: como reclamar do Diniz se não é dada a ele opções para na segunda etapa conseguir manter o Vasco em alto nível? O Vasco, então, diante disso, fecha a partida com 55% da posse, chegando 15 vezes em finalizações ao gol do Atlético e acertando dessas 5, 4 no alvo do goleiro Everson. O Vasco chega à sua 5ª partida seguida sem vitória no Campeonato Brasileiro. A última vez que o Vasco venceu atuando dentro de São Januário foi no dia 17 de maio, no caso pelo Brasileirão, há quase 3 meses atrás, na 19ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco joga, o Vasco consegue ser superior, mas o Vasco não consegue vencer. O próprio Fernando Diniz falou um pouquinho sobre o que ele achou do desempenho da partida hoje. E é claro, aqui eu, Lucas, no Boa Noite Gigante, trago as palavras do técnico a você. Em relação ao jogo, a equipe fez uma boa partida. Infelizmente, tomamos um gol com menos de 1 minuto. Uma felicidade muito grande do chute, jogador do Atlético. Mas aquela coisa que o time não reage, depois de sofrer, reagiu bem, empatou o jogo, já podia ter virado o jogo no primeiro tempo. Depois tivemos pelo menos mais 3 chances para fazer o segundo gol no segundo tempo. E depois, faltando uns 15 minutos, o time deu uma baixada, cansou mesmo, porque a gente jogou na quinta-feira um jogo decisivo aqui na Copa do Brasil. Foi um jogo, acabou sendo um jogo que a gente poderia ter administrado melhor no segundo tempo, mas a gente, como eu falei na quinta, a gente acabou perdendo concentração e o jogo ficou um pouco tenso contra o CSA, que acabou repercutindo nesse jogo. Senão teria feito trocas mais cedo contra o CSA e preservado alguns jogadores para estarem mais inteiros no jogo de hoje. Bom, amigo torcedor vascaíno, como você viu aí, essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. O que você achou do desempenho do Vasco hoje contra o Galo? Deixe sua opinião aí nos comentários. E para ir para o segundo e último bloco desse Boa Noite Gigante, pós-jogo de Vasco da Gama e Atlético Mineiro, falar, é claro, sobre o caso João Vitor, né? Uma notícia aí que pegou, de fato, o torcedor vascaíno de surpresa nessa noite de domingo. Ainda durante, né, a primeira etapa de Vasco e Atlético Mineiro, o jornalista André Hernan trouxe uma informação surpresa, tá? Uma informação que deixou o torcedor vascaíno completamente surpreendido. Com relação à situação do zagueiro João Vitor, atleta comprado no início do ano passado junto ao Benfica, clube português. A informação é que esse zagueiro, que custa aos cofres do Vasco um valor mensal de mais de R$900 mil, só apenas em salário, e além disso custou aos cofres do Vasco também pela compra dos seus direitos econômicos, um valor superior a R$40 milhões, pediu para deixar o Vasco da Gama. Essa foi a informação dada pelo jornalista André Hernan. O principal motivo pelo pedido do zagueiro João Vitor foram as inúmeras críticas e a pressão da torcida Cruz Maltina, hoje inclusive, né, principalmente durante o primeiro tempo, nos primeiros minutos da partida. De fato, a torcida do Vasco vaiou muito o zagueiro. É um atleta que hoje está na mira da torcida do Vasco e, querendo ou não querendo, pediu para estar. Jamais um jogador do Vasco da Gama ele deve
bater de frente com o torcedor. E o João Vitor bateu de frente com o torcedor no início do ano no Campeonato Carioca em Saquarema. O João Vitor bateu de frente com o torcedor vascaíno, debochando inclusive na torcida em Quito, no Equador, após ser goleado para o Independente Del Valle. E o João Vitor, simplesmente no protesto da torcida organizada Força Jovem, no CT Moacir Barbosa, ele bateu boca com membros da organizada. E aí, meu amigo, você quer bater boca com membros da maior torcida organizada do Vasco da Gama, você praticamente está assinando, né, ali, assinando que você vai ser alvo da torcida durante todo o restante do ano. E hoje, muitas das críticas das vaias que foram destinadas ao zagueiro João Vitor na arquibancada vieram, inclusive, dessa parte da torcida Cruz Maltina, vinda da Força Jovem, o que é mais do que nunca normal. E essa pressão ele não está aguentando, tá? Inúmeras críticas, pressão da torcida e um pedido da família de deixar o Vasco da Gama. Hoje, essa situação está completamente nas mãos do técnico Fernando Diniz, se vai liberar ou não o jogador. Nitidamente, o João Vitor para o Fernando Diniz é um nome importante, é uma peça completamente, né, utilizável pelo Fernando Diniz. Hoje, em mais uma partida, né, o zagueiro João Vitor ele volta a ser utilizado pelo treinador, mesmo diante das críticas. O Fernando Diniz ele compra o barulho do zagueiro e o coloca, né, jogo a jogo para atuar no time titular. Hoje fez uma partida muito boa, ao meu ver, inclusive, né, foram 100% dos duelos aéreos que disputou vencidos, 2 interceptações, não sofreu nenhum drible durante o jogo e ainda acertou 94% dos passes. Uma boa atuação na partida. Mais uma dúvida que fica no ar: será que o João Vitor vai ficar no Vasco da Gama? Fernando Diniz respondeu exatamente essa questão na entrevista coletiva. Se liga aí só nas palavras do treinador. Mas a equipe produziu para vencer o jogo e infelizmente não conseguiu mais uma vez vencer. Em relação ao João Vitor, ele não pediu para sair. Tem que saber quais são os interesses, porque isso aí só prejudica o João Vitor. Ele é um jogador que tem eu tenho um trato com ele muito direto. É um jogador que, obviamente, que ele está sendo questionado pelo torcedor. Repito aqui, por muitas coisas que o João Vitor fez antes da minha chegada, porque comigo ele não tem jogado mal, praticamente jogo nenhum, fez mais uma partida muito boa hoje, jogou muito bem contra o Mirassol, sempre jogando contra adversários duros e ganhando praticamente todos os duelos. E, obviamente, que ele tem uma responsabilidade pela hostilidade do torcedor, por aquilo que ele fez no passado e às vezes, por rebater. O torcedor não é para você rebater. O torcedor é para você aceitar, ouvir, quieto, trabalhar e procurar responder dentro do campo da melhor forma possível. Então, ele sabe que ele cometeu esse erro, mas ele tem jogado muito bem e ele não pediu para sair. Então, assim, no futebol, esse sistema que ele gira com interesses outros, ele pode sair, pode sair. Mas assim, eu conversei com... Tem time, e ele é tão bom jogador que ele mexe e procura pelo João Vitor. Então, assim, tem que saber de onde vem os interesses. Que não foi o João que soltou isso aí. Ele não falou pra gente, muito pelo contrário comigo. Ele é um jogador que quer, ele tem vontade de conquistar coisa pelo Vasco, ele sabe que ele errou com a torcida, ele quer se redimir jogando. E um jogador que joga um jogo sob pressão, como ele tem jogado, e consegue performar, é um jogador que tem muito valor. Bom, amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. Você acha que João Vitor deve ou não permanecer no Vasco da Gama? Qual é a sua opinião sobre o zagueiro que hoje, volta a repetir, de fato desempenhou em São Januário? Eu, Lucas, amigo, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desse domingão. E já já eu tô de volta aí com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã para trazer ainda mais informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.